tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O assunto desse vídeo vocês já viram aí na chamada. A vida particular do Gustavo, deixa ele tocar pra lá. A discussão aqui é a carreira do Gustavo, a imagem do Gustavo, a vida profissional dele. Vai ser impactada ou vão ser impactadas por conta dessa investigação, desse inquérito e talvez do que acontecer dali pra frente? Qual a porcentagem, qual tanto que isso vai impactar na carreira do Gustavo Lima? Essa discussão começou no Instagram, eu até pensei em fazer um vídeo para lá, mas como o tempo ali é muito curto e o assunto ele precisa que a gente explique bastante, senão a gente vai ser mal compreendido, eu preferi trazer a discussão aqui para o YouTube e acho que vai ser muito legal falar disso aqui e ouvir o que vocês acham a respeito disso também. Só para dar um recado, nesse mês de novembro, no mês de novembro que chega daqui a pouco, a gente vai lançar finalmente a nossa plataforma de cursos aqui. Vai ter curso de história mesmo, para quem quer falar especificamente de música sertaneja. Esse curso está pronto há muito tempo, sobre a história da música sertaneja, mas também cursos para pessoas que querem trabalhar com música e com internet. Eu, no caso, tenho a sorte de ter um pé em cada canto. Eu trabalho na internet tem 17 anos, faz 18 anos esse ano, e eu sempre falei de música, né? Sempre escrevi e depois do YouTube comecei a gravar sobre música sertaneja. No primeiro curso nosso que vai sair, eu conto um pouco e ajudo a quem quiser criar uma imagem de internet, criar um veículo de comunicação ou se transformar num veículo, né? Conseguir trabalhar de alguma forma com o que gosta online. Vai ter outros assuntos, a gente vai lançar cursos de tudo quanto tipo para a música, né, para o mundo da música e da internet. Por enquanto, em novembro saem os primeiros, eu espero que vocês confiram. Sei que muita gente pede aqui nas entrevistas, eu sempre coloco e tal, mas eu nunca dava uma data. Agora, em novembro, a gente começa a divulgar nossos cursos, nossa plataforma. O pessoal fala de plataforma de ensino, mas é mais de plataforma de educação. Eu gosto bastante disso. Acho que vai ser uma experiência muito bacana, mais um braço muito legal aqui do nosso trabalho. Indo diretamente ao assunto, né, Gustavo Lima, a carreira do Gustavo. O Gustavo faz parte de uma turma de artistas que conseguiu ser independente da grande mídia. E isso não são todos, tá? É uma turma pequena mesmo, que não depende da televisão, e que não depende de uma imagem muito bonitinha criada que não condiz com a própria realidade. O Gustavo é um cara que, se ele nunca mais aparecer na televisão, ele não aparece sei lá quanto tempo, e se ele não fizer mais nenhuma publicidade, a vida dele continua quase a mesma, ou praticamente a mesma, ou a mesma, né? Ele faz algumas publicidades, mas muito eventualmente ele fecha alguma parceria com cervejaria, na época das lives fez muita publicidade, faz um negócio aqui outro ali, mas não tem um impacto realmente importante na carreira dele, assim como a ausência na televisão. Quem é assim também? O Henrique e Juliano. É uma dupla que faz televisão 1 ou 2 vezes por ano, não fazia, né? Não faz questão de fazer, mas entende que é legal também aparecer num programa, mostrar a cara de vez em quando, mas a dupla também conseguiu construir a própria carreira de uma forma que eles não precisam aparecer. Se eles sumirem da televisão a partir de hoje, muda praticamente nada na vida deles, com publicidade igualmente. Na época das lives, inclusive, nem muitas publicidades eles faziam. Eu não sei nem se eles fizeram publicidade na live deles. É uma opção. O que você ganha com isso? Muita liberdade a respeito de coisas que você pode fazer publicamente. O Henrique e Juliano não vendem uma imagem, são bonitinhos, fazem tudo certinho e tal, que legal para eu vender uma marca. E também não fazem a média com televisão. O Gustavo, a mesma coisa. Ninguém fica surpreso se o Gustavo apronta alguma coisa. Ele não vende um mundo mais bonito. Quem também tem um pé nisso é o Jorge Mateus. É uma dupla que não tem assim tanta polêmica, eles são mais tranquilos os dois, mas também totalmente independentes de televisão, fazem porque é legal fazer vez ou outra, mas não porque precisam especificamente, e não precisam mesmo. Obviamente um dia já precisou, achei que precisasse lá atrás, hoje não precisa. E publicidade também, o Jorge Mateus fazem mais publicidade, gostam, essa parte tem uma importância na carreira deles, mas também não muda nada se perder, eles não mudam o comportamento deles para conseguir alguma marca. Aí sim eles são daquele jeito, também se perder, estão meio que andando para isso, e estão mesmo.
tá? Não é... Eles fazem umas marcas mais pop e tal, tipo McDonald's, que eles fizeram, mas também se não fizer, eles ganham dinheiro por outro lado. Você pega outros artistas do mesmo tamanho. Eu vou falar só de artistas de primeiro escalão, para não parecer que eu estou falando que um é maior que o outro. Pega todo mundo no mesmo nível. Os três que eu disse aqui são da mesma altura. Aí você põe o Luan Santana, põe a Maiara Maraíza, que são dois nomes que têm uma agenda publicitária muito interessante. O Luan, porra, é aquele bom moço. A Maiara Maraíza, as meninas que falam com gente de mais idade e com as meninas novas também, com adolescente, com criança também. Então são dois artistas, por exemplo, vou colocar o Teló nessa turma, o Daniel, para falar de outra geração, também nessa turma. Figuras que passam uma imagem mais ilibada, mais de família, que tem uma preocupação em trabalhar isso, porque isso dá dinheiro para eles, fazem muitas marcas, tem um caminhão nas costas de empresas que compram a imagem deles para que a empresa também faça uma fita muito boa com o público, pareça algo muito interessante. Você tem uma turma que não liga para isso, você tem uma turma que trabalha para isso e esses todos frequentam o mesmo patamar de sucesso, de música sertaneja. Então, esse vídeo aqui é muito para explicar também, para quem não é do sertanejo, quem não gosta, que o sertanejo, além dele ser rico musicalmente, porque tem sertanejo de tudo que é jeito, nos bastidores também ele é uma música muito rica. Você tem vários modelos de negócios diferentes e o Gustavo é um personagem de um tipo de jeito de pensar carreira. Para ele, qual é o impacto de tudo que está acontecendo? O Gustavo Lima, ele está sob investigação, né? O pessoal está debruçado em cima dele, na relação dele com bets, com crimes que essas bets estão cometendo. Mas qual é o impacto na vida profissional dele? A carreira do Gustavo, ela está sendo muito afetada por isso? A cabeça dele está. Obviamente, na vida particular dele, isso é um grande estresse, né? Pô, você está sendo investigado. Mas a carreira, o artista, eu acredito que a carreira tem sido muito pouco, mas muito pouco prejudicada. Tem muita gente que quer passar a ideia de que, nossa, o Gustavo está se afundando. A carreira dele. Não tá. E isso eu acho que não é tão difícil de você explicar. Já que ele não precisa de televisão, porque televisão, quando o cara tá no meio de uma investigação, não vai ficar promovendo o cara. Ele também não depende de outros grandes veículos de comunicação, como sites, jornais, enfim, veículos de notícia. Também ele nunca teve uma relação, nunca deu muita importância. Ele dá importância para o rádio, que lá sim ele tem uma belíssima relação. Gustavo é dos mais tocados há muitos anos. A música mais tocada desse primeiro semestre, né, do primeiro semestre desse ano, é do Gustavo, aquela música com o Bruno e Marrone. Então, no momento em que ele conseguiu essa independência, e ele é realmente bastante independente, ninguém é 100%, mas ele tem um grau de independência muito grande de outros meios de comunicação, o impacto passa a ser muito pouco, muito pequeno. E aí a gente faz algumas perguntas que para algumas pessoas pode falar, nossa, mas que coisa absurda o que você está dizendo, mas é importante pensar porque faz sentido. Quem vai deixar de ir num show do Gustavo pelo que está acontecendo? Quem deixa de dar play numa música do Gustavo pelo que está acontecendo? Quem muda o rádio, a estação do rádio, se toca uma música do Gustavo pelo que está acontecendo? Quem deu um follow no Gustavo pelo que está acontecendo? Ninguém? Talvez alguém comprou o ingresso e vendeu o ingresso, eu não quero, esse cara está sendo investigado. Então, quando você tem uma configuração de carreira em que você e o seu público têm um contato direto, sem precisar de terceiros, e esse terceiros eu digo é uma certa dependência da mídia, que outros artistas têm, o Gustavo não tem, as coisas ficam muito mais fáceis e ficam mais sob o seu controle. O Gustavo tem, sim, uma série de pessoas, milhares de pessoas que não gostam dele por questões de política, né? Em 2018 ele decidiu se declarar politicamente, resolveu abrir a ideia dele política, e aí ele manteve isso também para as últimas eleições, e isso fez com que muita gente não gostasse do Gustavo. Essas pessoas, para a carreira do Gustavo, elas não importam. Né? Quem importa para a carreira do Gustavo é quem gosta do Gustavo, quem consome o Gustavo, quem aperta o botão ali, dá play e o dinheiro cai para o Gustavo, que mostra que o Gustavo está subindo nas paradas, que mostra que ele está subindo nos rankings. Então eu acho muito importante na hora de a gente discutir isso, pensar quem é que faz o barulho contra ele.
né? Quem faz barulho, até mesmo no último vídeo que eu postei aqui, apareceu um monte de gente me xingando e xingando o Gustavo. São pessoas que não gostam dele, são pessoas que não têm importância para a manutenção da carreira dele. Ah, sofreu um impacto. Sofreu um impacto na visão de pessoas que não gostam dele, não muda nada. E na verdade é um tipo de opinião que não faz muito sentido. Porque se você vive num mundo em que as pessoas não gostam dele, as pessoas vão continuar não gostando dele. O que importa é o outro lado. E esse outro lado, sinceramente, o que eu mais vi, o que eu mais conversei, o que eu mais li, são de pessoas empolgadas em ir em algum show logo dele para ver como ele tá, porque obviamente depois de apanhar como ele tem apanhado, e não estou defendendo ele não, se ele for culpado que ele pague, que ele responda, que ele passe por todo o rito legal, mas ele conseguiu, né? Ele não conseguiu por algo que ele fez agora, ele está conseguindo por algo que ele fez a carreira inteira, que é buscar essa independência. Nos últimos 2 domingos, não sei se eu estou certo nas datas, mas recentemente o Fantástico soltou 2 notícias, 2 matérias sobre o Gustavo. A primeira, em que foi aquela que deu aquele choque, que mostrou que o Gustavo estava dentro da investigação, as empresas do Gustavo estavam, o avião, o lance de vender e depois desvender e vender de novo. Essa matéria realmente bateu pesado e a galera tomou um susto. Todo mundo foi entender o que estava acontecendo, deu aquela repercussão toda. Depois teve uma outra matéria, né, no domingo seguinte, que foi pós aquele pedido de prisão que depois caiu, que o impacto em quem consome o Gustavo, no público sertanejo, foi zero, assim, não teve repercussão. Teve na turma que não gosta do Gustavo. No nosso meio mesmo, até mesmo acompanhando os grupos dos empresários que fazem esse meio girar financeiramente, ninguém falou nada, ninguém viu, ninguém se importou por uma questão que é essa que eu estou dizendo. Assim, agora vai sair um monte de coisa, né? Deve ter mais coisa em que ele está envolvido como investigado. E aí o público dele meio que não está ligando. Nessa segunda matéria do Fantástico, quem mais repercutiu foi o próprio Gustavo, que resolveu fazer uma live junto do advogado dele. Mas se ele não falasse, a repercussão seria muito da imprensa, que repercute a matéria do Fantástico, mas da imprensa e daqueles montes de perfis que não gostam dele, que por questões políticas ou não, porque não gostam. E aí a gente deixa de lá. Mas do nosso lado, do lado de quem consome música sertaneja, de quem vai em rodeio, de quem vai em show do Gustavo, de quem gosta do Gustavo Lima, de quem consome mesmo a carreira dele, eu realmente vejo um impacto muito pequeno na carreira. É muito estranho falar isso, né? Porque afinal ele está sendo investigado, investigação séria, até o que a gente está acompanhando, né? Não tem nem por que não achar isso. Ele está se defendendo como é do direito dele, mas é um impacto muito pequeno e eu acho que isso é uma pequena exposição, uma pequena aula de bastidores para mostrar como um cara conseguiu, não foi só ele, citei outros nomes aqui, conseguiu buscar uma independência de mídia que mesmo com ele apanhando de uma parte das pessoas ou da mídia, das redes sociais, ele se segura muito bem, mesmo supostamente estando envolvido com uma questão grave, ele segura a onda sem um grande impacto na carreira. Então se ele não tiver televisão, ele segue, ele já não ia há muito tempo. Se a receita publicitária dele cair, quanto? Quais publicidades o Gustavo faz de verdade? Assim, ele fez as lives dele, tem uma parceria vez ou outra com uma marca de cerveja, às vezes ele tem uma parceria grande por conta de patrocínio no boteco, mas também é algo que não vai muito mudar na vida dele. E algumas empresas que nem sairiam por isso, porque a empresa também tem um pouco de medo de atrelar um nome a alguém, mas também quer atingir ao público, e ele continua atingindo. Então é um caso, obviamente, não estou dizendo que é positivo, né, não vai melhorar a imagem dele, sendo alvo de uma investigação. Mas a gente vê muita gente falando mal, e tem 2 vídeos aí de jornalistas que são da imprensa tradicional, eram e estão nessa imprensa de YouTube hoje, né, digital, que é o Ricardo Feltrin e o Felipe Campos, que fizeram vídeos falando disso, mostrando também um incômodo que mesmo ele estando enrolado, tem muita gente que força, puxa a história do Gustavo para baixo, mas o que a gente está vendo, quem trabalha no meio, é muito barulhento o que está acontecendo, mas o prejuízo mesmo, a carreira dele parece muito pequeno perto do que tem gente querendo convencer os outros. Então, e eu falo assim, cheio de cuidados, porque afinal a gente trata de um assunto sério, né? Tá acontecendo uma investigação, mas eu acho que o pessoal, cada um puxa para o seu lado para tentar
ali se promover, para tentar um like aqui, para conseguir uma repercussão ali, falar mal do cara, mas tira as emoções, sabe? Coloca as emoções de lado. O mundo real mesmo, o impacto tem se mostrado pra gente muito pequeno em cima da carreira dele. Valeu!